Este é o Arte Ciência. Eu sou o professor Diego Lessan, hoje representando todos os professores da Blue School Objetivo DF para trazer para vocês o nosso primeiro revisando da P1 do segundo bimestre do Colégio Objetivo da prova de música. Lembrando que esse vídeo aqui é apenas um recorte. Se você quer se dar bem na nossa prova, então pega aquela apostila, mastiga ela, devora e estuda para valer, tudo bem? Na nossa prova vamos ter 5 temas: forma musical, textura musical, saúde vocal, classificação das vozes, daqui é muito importante, e a música nordestina. E vamos começar então por forma musical. Cuidado para não confundir forma musical com textura musical. No estudo de forma musical, nós analisamos as diferentes partes que compõem uma obra musical. Por exemplo, na canção Bate o Sino, você pode observar que esse pedacinho aqui não tem relação alguma com esse outro bloco. Se não conhecesse a música, a gente poderia até dizer que são músicas diferentes, porque é um bloco totalmente relativo ao outro, que gera uma tensão e um contraste. Musicalmente, a gente faz essas divisões de blocos justamente para poder melhorar o entendimento do ouvinte. Ou seja, um compositor ele vai elaborar partes diferentes da música para poder contar a história que ele tem no tema de forma mais intuitiva. Ou seja, a canção Bate o Sino ela é uma canção binária. Nós utilizamos as letras do alfabeto para nomear esses blocos. Ou seja, essa parte aqui é o bloco A e esse daqui é o bloco B, formando uma canção binária. Lembrando que isso é só um resumo, existem várias outras formas musicais, como canção estrófica, que só tem um único bloco. Podemos ver isso em muitas músicas infantis, como Borboletinha, Bate o Sino é binária. Borboletinha, Dona Aranha, Baby Shark, uma lista infinita, né? Daqueles DVD infantil que a sua mãe te obrigava a assistir o dia todo. Já o estudo de textura musical, ele vai trabalhar como as linhas melódicas e harmônicas se entrelaçam nessas músicas. Se você observar bem, em cada música a gente acaba sempre se contaminando e se interessando por alguma dessas linhas melódicas. Mas a gente tem que primeiro entender o que é textura, indo lá para a monofonia. A textura monofônica, ela possui uma única linha melódica. Ou seja, se você vê uma pessoa tocando flauta sozinho, ela está fazendo monofonia. E se você também estiver vendo 20 pessoas cantando parabéns para um aniversariante, ainda é monofonia. Não importa a quantidade de pessoas, elas estão todas produzindo uma única linha melódica. Ou seja, é uma notinha por vez naquele canto, se vocês observarem. Já a textura polifônica é quando você tem duas linhas melódicas que caminham de forma independente na mesma música. Ou seja, tente imaginar agora, por exemplo, um flautista fazendo um som assim, só que outro instrumento fazendo um outro arranjo que não tem ligação nenhuma com essa flauta. Se você escutar agora, na polifonia, você não consegue falar qual é o instrumento principal, porque os dois sons que você está escutando são de igual relevância e são duas linhas independentes. Mas temos a principal textura que eu já tinha falado, homofônica, na qual nós temos um instrumento principal, que pode ser a nossa voz ou realmente algum instrumento como saxofone, flauta, não importa, que ele vai aparecer como linha principal dessa música, e as outras linhas melódicas elas acabam fazendo um aspecto vertical, ou seja, harmônico, para que apenas essa linha principal se destaque. É por isso que você sempre decora a letra da sua canção favorita, do seu funk, sertanejo, K-pop, rock, sertanejo de novo, axé, forró, baião, reggae, graças a esse estudo de textura musical, porque a textura homofônica ela é preparada para destacar apenas um único instrumento musical, que no caso da música atual pode ser a nossa voz. Ou seja, o que define música homofônica é um instrumento, uma linha musical principal acompanhada por algum instrumento harmônico ou uma banda inteira fazendo harmonia de fundo. Entenderam? Deu para memorizar? Porque agora vamos falar de saúde vocal e os cuidados e a importância desses cuidados com a nossa audição e a nossa fala. Você sabia que o som de uma buzina possui aproximadamente 110 decibéis? Um rojão 140, uma explosão 150 decibéis? Ou seja, todos esses ruídos eles são prejudiciais à nossa saúde auditiva,
porque sons a partir de 90 decibéis eles já podem causar danos ao nosso ouvido. Só que assim, o que causa esse dano é justamente a exposição excessiva a esse tipo de som. Portanto, é importante que você aprenda a utilizar fones headset, evitar fone interno, evitar ficar exposto a grandes ruídos por muito tempo. Até trabalhadores do setor de construção civil, eles sempre estão com aqueles protetores para não perder a audição precocemente. Incluindo, eu mandei para vocês essa semana um teste que são sons que seus pais não conseguem ouvir, como esse ruído aqui agora. Se você conseguir ouvir esse som infernal, provavelmente você está agora com vontade de me bater, né? Só que faça o teste, mostre esse mesmo som para um avô seu ou uma pessoa com mais de 40 anos. Você vai ter uma surpresa. Alguma dessas pessoas, possivelmente 50% delas, não vão escutar esse ruído que eu acabei de mostrar para vocês. Já a saúde vocal, ela também é de igual relevância. O nosso som é produzido por um aparelho gigantesco que começa daqui de baixo, passando por laringe, boca, nariz, e deve também ter alguns cuidados com ele. Sabe aquela saúde que a gente precisa ter, sempre cuidando da nossa alimentação? Pois é, pessoal, algumas coisas que nós fazemos que são maléficas para o nosso estômago, para a nossa saúde, pele, elas também fazem mal para a nossa voz. E se você quer chegar nos 90 anos com uma voz maravilhosa, você precisa prestar atenção nesses cuidados aqui. A nossa voz é produzida pelas pregas vocais, que alguns chamam também de cordas vocais, que ficam na nossa laringe. A laringe ela é possuída por diversas cartilagens e músculos, na qual 9 deles são responsáveis pela nossa fala. Apenas um desses músculos é responsável pela nossa respiração. Temos também outros elementos, como dentes, línguas, que vão ficar responsáveis por produção desses sons. Por exemplo, você não deve ter reparado, mas a letra M ela só existe graças ao nosso nariz. Tenta falar a letra M com um dedo no nariz, não vai sair provavelmente nada. Faça o alfabeto completo. Letras também como C, a gente pode ver que é produzido com muita interferência das cordas vocais, fazendo um estralo. Então, assim, para cuidar da nossa voz, precisamos evitar, é lógico, né, bebidas alcoólicas, cigarro, qualquer coisa que irrite a nossa garganta. E a melhor forma de conservar a voz é justamente com uma boa alimentação, evitar gritar, ficar longe de produtos gordurosos, chocolate, essas coisas maravilhosas. Se você não tomar cuidado, não moderar, você também pode ter perda da sua voz. Tudo bem? Porque agora nós vamos falar das classificações vocais. E esse aqui é um outro ponto que ajuda você a cuidar da sua voz. Você sabia que cada ser humano ele tem uma extensão vocal, ou seja, ele tem um limite de notas tanto agudas, que são notas finas, ou notas graves, que são notas grossas, na qual quando ele força esse tipo de nota, ele está também prejudicando a sua fala e seu canto. A classificação vocal ela tem 3 divisões, para homens e 3 para mulheres, na qual equivale como se uma delas fosse a grave, a outra a média e essa daqui a aguda. Como funciona isso? Na classificação masculina, tenor é a voz mais aguda masculina. A segunda voz masculina mais utilizada é barítono e temos também a voz baixo. Os tenores são os cantores mais agudos. Entre eles temos muitos, como o Pablo da Rocha. Você consegue fazer essa nota aí? Gustavo Lima, entre outros cantores, da dupla Bruno e Marrone. Barítono é a classificação vocal masculina média. São aqueles cantores que não alcançam notas tão agudas e também não alcançam notas tão graves assim. Entre esse grupo temos Frank Sinatra, Renato Russo, temos também Dinho Ouro Preto, que é do Capital Inicial, e na linha sertaneja temos esse cara aqui que você deve conhecer. Já abaixo é uma voz extremamente grave, então ela não é muito popular no meio pop que vocês provavelmente escutam. Mas temos o Arnaldo Antunes, que ele é um cantor baixo. Pode observar que a voz baixo dele aparece com a outra cantora, a nossa querida Marisa Monte, para fazer uma espécie de dueto, mas observa como é que a linha melódica dele é bastante grave. Todas essas vozes elas se encontram em um determinado ponto. É por isso que às vezes você precisa analisar não apenas as notas graves, e sim as notas agudas desse cantor para saber se ele é barítono, baixo ou tenor. Já na classificação feminina, nós também temos 3 proporções, na qual soprano é a extensão mais aguda, na qual as crianças também são soprano. Cuidado para não esquecer isso, tudo bem? Você pode ver cantores como Sandy,
Ou a nossa querida cantora do Real Song, não sei pronunciar em inglês não, tá pessoal? Me cobrem depois para melhorar isso. Na qual possui uma linha melódica bem agudinha. A voz média feminina é a voz chamada de mezzo-soprano. Alguns chamam apenas de mezzo, desculpa. A voz mezzo, ela não é nem aguda demais e nem grave demais para os padrões femininos. Mas temos a cantora Isa, que é uma boa representante disso. Escute isso aqui agora. Já as cantoras contralto, elas possuem a extensão feminina mais grave. Lembrando que quando a gente fala de extensões vocais femininas, é um pouquinho complicado porque as masculinas você percebe nitidamente quando a voz é muito aguda e a do outro é muito grave. Só que a voz feminina mais grave, ela equivale a uma voz aguda natural masculina. Mas você vai perceber a diferença de uma cantora contralto para uma mezzo e para uma soprano. Escuta a voz da Zélia Duncan. Melhor, escuta agora a voz da Paula Fernandes. E a voz da Ana Carolina. Vocês perceberam como que elas são cantoras de voz extremamente grave, assim como aquela cantora Luísa da dupla sertaneja? Ou seja, se compararmos as três, uma é grave, outra é média e essa aqui canta bem agudo, né? Entenderam o que é classificação vocal? Ou seja, em qual dessas vozes você se enquadra? Pensa aí depois, começa a cantar no chuveiro que você vai descobrir, tá bom? Agora vamos falar de música nordestina e a difusão dela como música popular brasileira. A música nordestina, ela não foi inventada por Luiz Gonzaga, pessoal. Cuidado para não errar isso aí, tá bom? A música nordestina, ela já existe há muito tempo, incluindo, existe uma gravação de 1937 que você vai ver agora. Vocês perceberam uma coisa? Dá para perceber que é um forró, mas ainda faltam alguns instrumentos tradicionais aí, né? Então, pessoal, primeiro, antes de falar desses instrumentos musicais, de quem difundiu essa cultura nordestina no Brasil todo, temos que saber sua origem. No final do século XIX, estava tendo construções de ferrovias, estradas de ferro aqui no Brasil pelos ingleses. Então, existiam algumas festas que os ingleses podiam participar e outras não. Na que eles podiam participar, os brasileiros, como sempre, né, gastavam o seu inglês botando essa plaquinha escrito forró, que com o tempo algumas pessoas começaram a pronunciar forró, foral, até virar o famoso forró. E essa palavra significava isso é para todos. Onde tinha essa plaquinha, qualquer pessoa podia frequentar essas festas, tudo bem? E o que acontece? Mais ou menos nessa época da década de 40, tinha um rapaz chamado Luiz Gonzaga, né? Seu pai era fabricante de sanfonas e em uma de suas viagens para cidades grandes, né? Ele foi tocando sua linda sanfona. Luiz Gonzaga, ele que difundiu o trio clássico de forró, que é zabumba, que é esse tamborzinho aqui, o triângulo e a tradicional sanfona, que é um nome regional, pessoal. Muitas pessoas confundem a sanfona com acordeon, com gaita, alguns chamam de botoneira, outros chamam de pé de bode. Gente, é o mesmo instrumento, só muda a região. Se você for no sul agora, provavelmente as pessoas vão estar chamando esse mesmo instrumento aí de gaita. Então, o Luiz Gonzaga, ele foi o primeiro a fazer essa formação clássica do forró. E lembrando, o forró, gente, ele é um gênero principal, na qual em uma escada ele vai representar outros subgêneros e outras variantes, dependendo da região. Entre esses estilos musicais nordestinos, podemos destacar o chachado, que a palavra vem de uma técnica de chachar a terra, na qual as pessoas passavam um pezinho na frente, formando um ritmo bem interessante, que acompanhado por instrumentos, foi divulgado pelos cangaceiros ali no início do século XX. Os cangaceiros eram os maiores dançarinos de chachado que existia. Eles fazem essas danças, tanto que se você apresentou já essa música por aí nas festas juninas da escola, você vai observar que a gente usa essas roupas típicas aqui dos cangaceiros, não é verdade? Temos também o shot, que é uma variação que teve origem em uma influência de dois gêneros musicais, que você está vendo aqui agora, chegando a um ritmo lento e bem dançante, um ritmo bem agradável. O shot é a parte mais romântica da música sertaneja, da música nordestina. Se você observar agora, é uma música bem calma, bem tranquila. E o pé de serra, trazido pelos jesuítas aqui no Brasil,
é o gênero que você vê presente na maioria das festas juninas até hoje. É uma música bem clássica e bem animada, na qual você sempre dança em pares, não é verdade? Entre esses gêneros temos outros que variaram com o futuro, né? Mas o Luiz Gonzaga trouxe pra gente também um baião. E é muito importante falar de Luiz Gonzaga porque ele foi um dos primeiros cantores aqui no Brasil a difundir esse canto nordestino tradicional. Se você observar cantores da década de 40, seja aqueles filmes da Disney antigo, você vai observar que eles ainda tinham muita influência da música clássica, aquele canto lírico, né? E o Luiz Gonzaga, ele traz a voz nordestina original, com todo o seu sotaque carregado na música que se difundiu e espalhou pro Brasil todo. E graças a ele, graças a esse cara aqui, a gente hoje tem festas maravilhosas. Pessoal, por hoje é só isso aqui. Espero ter ajudado você nessa prova, tá bom? Então assim, estuda bastante, dá uma olhada de novo na nossa apostila, dá uma revisada, joga pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. E bons estudos, tá bom? A nossa prova é terça-feira que vem. Juízo, se cuida, um abraço e até a próxima. Fui!